Boa noite, Igreja do Senhor. Graça e paz em Cristo Jesus. Mais um momento nosso de reunião de oração. Eu espero que você esteja aí buscando a presença de Deus para falar com Ele. Esse é o objetivo desse momento como igreja, né? Da igreja estar falando com Deus de uma maneira virtual ainda, mas eu creio que Deus sempre está nos ouvindo, né? E vai nos ouvir nessa noite. Eu tenho feito algumas mensagens aqui, algumas reflexões a respeito de oração, e eu quero continuar nesse sentido, amados, falando um pouquinho de fé e oração hoje, para que a gente possa crescer nesse entendimento, né? E possamos ser usados ainda mais por Deus na nossa vida, né? Nesse momento eu convido você. Nós vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus que se encontra no primeiro Evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Eu vou ler dos versos 1 a 4 e depois eu vou ler do 14 ao 21. A Palavra de Deus nos diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés, outra para Elias. E dos versos 14 até o verso 21, a palavra de Deus continua dizendo: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-los? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Amados, vamos orar mais uma vez, pedindo a instrução do Espírito Santo para meditação na palavra dele neste momento. Pai, nós estamos buscando a Tua presença mais uma vez nesse dia, nessa hora, Pai, quando estamos aqui virtualmente reunidos com os nossos irmãos, para falar um pouco contigo, Pai, para te pedir nesse momento, Pai, que Tu nos abençoe, que o Teu Espírito ilumine, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para entendermos a Tua palavra, o Teu recado, a Tua vontade, ó Pai. E que o Teu Espírito também nos ajude, ó Pai, fortalecendo a nossa fé, para que nós possamos passar da teoria para a prática, ó Deus, e colocar os Teus ensinos, Senhor, como prática na nossa vida. Obrigado, Senhor, por isso. Cremos que o Senhor vai fazer isso nessa noite. E por isso nós pedimos essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, aqui nós temos uma experiência até certo ponto traumática, né? Mas uma experiência com 3 discípulos, e esses 3 discípulos não eram qualquer discípulos, eram os 3 discípulos mais achegados a Jesus. Dentre os 12, né, haviam esses 3, né, que são mencionados aqui
nesse texto como os mais achegados a Jesus, né? E essa experiência que esses 3 discípulos vivem com Jesus, né, nos remetem a uma das situações mais difíceis para o ser humano, mais difíceis para aqueles que também estão na fé em Cristo Jesus. A questão do sair do momento positivo, do momento inspirador, para enfrentar um momento negativo e contrário. Isso é uma das experiências mais tristes. Então nós vemos aqui um primeiro momento de os discípulos estarem ali com Jesus no monte, e ali Jesus se transfigura. Ele mostra toda a sua santidade ali para aqueles irmãos, né? E a aparição de Moisés e os profetas, fazendo uma referência aí da lei e dos profetas. E ali é um momento tão bom, né? Tão inspirador, tão gostoso, que Pedro faz um convite, né, para Jesus. Senhor, se tu quiseres, né? É isso que ele diz aqui. Ele diz assim, no verso 4, né? Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Está tão bom aqui, Jesus. Vamos permanecer aqui. Então, um momento inspirador. E muitas vezes, amados, nós temos esses momentos, né? Agora um pouquinho restritos desse momento, né? Quando nós estamos junto com os irmãos, louvando a Deus, ouvindo juntos a palavra, falando com Ele em comunidade, os cultos presenciais, as nossas reuniões, são momentos realmente maravilhosos na presença de Deus, né? Mas, e às vezes a gente não quer sair daquele momento, né? Assim como o Pedro, né? Pedro realmente é uma pessoa que transmite tudo aquilo que nós somos, né, diante de Deus. E ele fala: Senhor, vamos ficar aqui, está tão bom aqui. Mas aí Jesus lembra que não era para isso que eles estavam. Esses são momentos, sim, amados, e esses momentos vão se configurar permanentes só na glória. O nosso entendimento aqui, amados, é que nós temos uma missão nesse mundo, né? E que, com certeza, momentos especiais nós devemos ter. Mas, amados, essa não é a realidade da nossa vida neste mundo aqui. E os discípulos imediatamente saem daquele momento e já enfrentam uma situação terrível, né? Saem então do momento positivo e inspirador, né? E passam para a miséria humana, né? Infectada pelo pecado, e batem de frente com o inimigo. E o impacto, amados, causado por esse contraste, muitas vezes nos leva ao abatimento. Puxa, estava tão bom lá, né? Por que eu tenho que enfrentar todas essas coisas? E a gente se abate amoralmente, a gente se entristece, né? Às vezes chega até o pessimismo, né? Dizer assim: olha, puxa vida, estava tão bom e agora vem toda essa tragédia sobre a minha vida, né? Então, amados, nós não podemos esquecer que nós não estamos fora do mundo, embora Deus tenha nos separado para si mesmo, né? Deus tenha nos salvo em Cristo Jesus, amados, a nossa realidade ainda é uma realidade de luta contra o pecado, de luta contra o inimigo. Estamos nessa terra também para ser bênção para aqueles que estão perdidos. Isso não pode ser perdido de vista, amados, embora seja a situação difícil. Mas deixaram então a gloriosa experiência da transfiguração, os discípulos, né, para defrontar com a miséria humana, da possessão demoníaca, uma das coisas mais terríveis que o ser humano enfrentou e enfrenta até hoje. Eles se afastam da presença do Pai, manifesta então na transfiguração para o encontro com a presença diabólica do mal,
personificada num menino endemoniado, que é trazido então pelo seu pai à presença de Jesus. O que os seus discípulos não conseguiram, então diz ali, olha, o pai disse para Jesus, eu fui até os teus discípulos, né? Quem sabe dizendo assim, eu não queria incomodá-lo, né? Eu sei que os seus discípulos também têm poder, eu fui até os discípulos, mas os seus discípulos não puderam fazer nada pelo meu filho. No entanto, esses discípulos perguntaram, então, não podendo, né? Mas aquilo que eles não puderam fazer, Jesus fez. E o menino saiu da presença de Jesus livre daquele mal, né? E aí então os discípulos questionam, né? Por que isso acontece, Senhor Jesus? Se nós já temos experiência, eles tinham experiências anteriores com questão de possessão demoníaca, né? Mas por que nesse caso nós não conseguimos, né? Então Jesus vem com a resposta, e é isso que eu quero detalhar aqui para os irmãos, né? Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé. Pois na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda pequeno, quer dizer que a fé deles era menor do que essa, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isto está ali no versículo 20, né? Então Jesus dá a razão por que é que aquilo não tinha acontecido quando o Pai foi buscar a ajuda dos discípulos. O grande desafio do crente, amados, é a maior dimensão que a sua fé pode alcançar. Pensar um pouquinho a respeito da nossa fé, amados. Os discípulos tinham acabado de passar por um momento maravilhoso na presença de Deus. Isso devia levá-los a um estado de fé, de perfeição, de entender quem era o Deus deles, porque ali se manifestou a glória de Deus naquele momento. Mas em seguida Jesus diz que eles não puderam fazer, ou não puderam ajudar, porque a fé deles era pequena demais. Então, amados, nós não exercitamos a nossa fé como deveríamos. É isso que Jesus quer dizer para os discípulos ali. A questão da fé, amados, não é só presenciar o poder de Deus, né? Mas é viver o poder de Deus na nossa vida. Isso é muito diferente. E os discípulos tinham presenciado a glória de Deus ali, né? Deveriam ter fé, né, suficiente para fazer qualquer coisa, mas Jesus vai dizer a esses mesmos discípulos que a fé deles era muito pequena. Vivemos vidas, amados, relativamente tranquilas, a nossa experiência. Não somos desafiados a orar e pedir coisas maiores e até muitas vezes impossíveis. Então nós estamos aí trabalhando a nossa fé num nível muito pequeno, amados. E nós temos grandes coisas para realizar em nome do Senhor, mas ainda a nossa fé é muito pequena. Com isso, amados, nós não conseguimos dimensionar a nossa fé. E ali Jesus dá até a dimensão. Olha, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, que é uma sementinha bem pequena, Jesus dimensiona a fé. Aquilo que os discípulos não sabiam fazer, dimensionar a sua fé. E eu pergunto hoje, será que nós sabemos dimensionar a nossa fé? Veja só o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amados, é justamente isso, a fé tem graus, né, de crescimento, e quando Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer assim, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A fé pode ser aumentada, amados, quando nós exercitamos essa fé, como o corpo humano, quando nós fazemos exercícios físicos, nós ficamos mais fortes, mais vigorosos. A fé é dada por Deus, amados, mas cabe a nós exercitá-la. E é isso que Cristo estava dizendo aos discípulos. Não que eles não tivessem fé,
Mas a referência de Jesus era que a fé deles era muito pequena para ir além. Ela fica, amados, restrita muitas vezes ao nosso dia a dia, a uma mesmice, ao corriqueiro, né? Sem alcançar maiores voos. Muitas vezes nós contentamos, né, com aquilo que é pequeno na nossa vida, e Deus tem tanto para fazer através de nós e em nós. Precisamos exercitar a fé, amados, para que isso realmente aconteça a nível maior. Eu não estou falando de expulsão de demônios ou qualquer coisa assim, amados. Eu creio que isso teve o seu tempo, né? Mas eu digo assim, não é a vivência, não é a experiência, né? Eu tive uma experiência há pouco tempo com um irmão que justamente estava questionando isso, né? Eles começaram a fazer um tipo de evangelização de rua, né, falando com moradores de ruas e outras coisas mais, e eles perceberam alguma coisa assim, numa das suas visitas, né, a questão da possessão demoníaca, né? Não sei se verdadeiro ou não, né, se intimidatória, há uma série de coisas que precisam ser analisadas, amados, hoje, né? Eu creio que a estratégia de Satanás hoje é muito mais sutil do que simplesmente a possessão. Mas pode haver, pode haver. Eu não descreio do poder do diabo, né? Mas creio muito mais no poder de Deus hoje. E também creio que o diabo ele é inteligente também, né? E essa figura da possessão é alguma coisa que assusta, né? E o diabo tem trabalhado hoje muito mais sorrateiramente e tem ganhado vidas, né, muito mais sorrateiramente do que a possessão, que é terrível. Mas numa dessas experiências ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu estava pensando em chamar alguns irmãos para o trabalho, né, de outras igrejas que já têm experiência com isso. Eu fiquei pensando naquilo e eu disse: misericórdia, Senhor, não é a questão da experiência, né? O texto aqui vai mostrar para nós, os discípulos já tinham tido experiências anteriores com a questão da possessão demoníaca. Mas a questão não é a experiência de saber como fazer, ou de ter uma palavra mágica, ou de ter alguma situação já decorada, né, na questão da expulsão do demônio, né? Ter alguma coisa decorada e que aquilo tenha poder. Não, amados, Jesus vai dizer que a questão é de fé. É de fé que não se exercita, amados. Então não é questão de experiência, você pode, né? Os discípulos tinham feito aqui a questão de inúmeros demônios tenham sido expulsos, mas aquele não. Por quê, amados? Porque faltou fé. Faltou o grau de fé, né? Fé eles tinham, né? Jesus não vai dizer isso. Ele vai dizer que era pequena a fé deles, muito pequena. E dimensiona a fé, né? Dizendo assim: fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer muitas coisas. E Jesus não vai mencionar só a questão da possessão, mas ele vai dizer: se você disser para o monte, sai daqui, e vai, percebe? A questão é muito maior. Jesus queria dizer: vocês poderão fazer coisas maiores se exercitarem a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso, amados, acontecendo, a nossa fé estará sendo exercitada em cada momento do viver. Precisamos fazer isso, amados, a cada momento do nosso viver, exercitar a nossa fé. João 15,16 diz o seguinte: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Jesus está afirmando isso, não foi vocês que escolheram, mas fui eu, e eu designei para vocês aquilo que vocês devem fazer, as obras que vocês devem realizar. E se nós não realizamos, amados, é por nossa culpa, por falta de fé, né? E ele vai dizer assim, que quando nós realmente exercitamos a fé que nos foi dada, amados, tudo o que nós pedirmos nos será concedido. Porque, amados, a fé é a questão do conhecimento, da vivência, da intimidade com o nosso Deus, e nós vamos saber qual é a vontade de Deus. Essa é a nossa fé, amados.
de nos exercitarmos cada vez mais em conhecer o Deus que temos. E se nós conhecemos, sabemos que se Ele nos designou, nós temos poder em Cristo Jesus para fazer obras maiores. Então, amados, a questão é de intimidade, a questão é de fé, a questão é de crer que realmente Deus pode fazer todas as coisas, possíveis e impossíveis. E assim é que a nossa oração, amados, seja uma oração de fé, crendo que Deus realmente pode realizar a sua vontade em nós e por meio de nós. Mas antes disso, precisamos exercitar essa fé, conhecendo o Deus que temos, fazendo com que essa verdade na nossa vida nos leve a entender a vontade de Deus e assim orarmos pela vontade de Deus, e assim tudo vai ser-nos concedido. Então, amados, que na nossa oração seja assim, que nós não possamos orar realmente com fé, fé que realmente vê o impossível e não apenas o corriqueiro. Que Deus nos abençoe, amados, e nos leve a um nível mais profundo de fé, para que a gente realmente possa fazer as obras que Deus designou para que nós a fizéssemos. Que Deus nos abençoe assim, amados. Ore aí, você tem motivos para orar que nós colocamos aí, mas também creio que no seu coração, na sua mente, outros motivos, mas principalmente para que você consiga exercer a sua fé em Cristo Jesus cada dia mais. Deus nos abençoe. Ore, louve ao Senhor mais uma vez, tem mais um cântico aí, né? Mas faça isso com fé. Que Deus nos abençoe assim, amados. Uma boa noite. Que o Senhor esteja conosco onde quer que nós estivermos. Amém.